E aí, galera, beleza? E aí, me fala aí, vocês gostaram aí da nossa aulinha de ontem? Foi boa? Deu para aproveitar aí bastante coisa? Galera, é importantíssimo você ter esses conhecimentos porque vocês ficam cada vez mais confiantes na hora da prova. Então, revisar também é uma excelente técnica de estudo, tá bom? Excelente. Então, é muito bom você assistir novamente essas aulas, é muito bom você refazer as questões, né? Por isso que a gente preparou esse curso especial para vocês, né, de resolução de todas as provas aí de 2006 até 2020, justamente para você se sentir bem confiante na hora da prova. E isso é fundamental, tá bom? Isso é fundamental. E aproveitando, o professor Henrique de Faria deve ter mostrado ontem ali para vocês, né? Olha a beleza desse material, gente, né? Muito fera esse material. É um material colorido. Olha que fera, hein? Bem bonito. É um material colorido, ok? E ele vai estar disponível para todos aqueles que adquiriram o nosso curso. E por isso que quando a gente fala que as vagas são limitadas, é porque de fato elas são limitadas. Porque a quantidade de material físico é limitada, tudo bem? A aula online, ok, nós poderíamos vender ela para muitas pessoas, mas o material físico aqui, ele de fato veio em quantidades bem limitadas. Então, espero que você aproveite bastante e nos indique, tá? Principalmente vocês aí que já foram nossos alunos, né, que são nossos alunos, nos indique. Vai ser bem legal isso. Então, bora para a nossa revisão de hoje, tá bom? Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar aqui, eu vou falar com vocês, né, sobre a geometria espacial, tá bom? Geometria espacial. Então vamos colocar aqui, ó, geometria espacial. E o que costuma ser abordado aqui na geometria espacial? Pessoal, os sólidos que costumam aparecer aqui são os prismas, as pirâmides e os troncos. Tudo bem? Então, o que pode aparecer aqui? Vamos anotar. Prismas, pirâmides e tronco. Os prismas, pessoal, os mais comuns, né, de aparecerem nas provas, são o cubo e o paralelepípedo, tudo bem? Já apareceram outros formatos também de prisma, mas esses são os dois principais. Então, vamos relembrar aqui. Como que funciona o cubo? Bom, pessoal, o cubo, ele é o hexaedro regular, tudo bem? Hexaedro, hexa 6, né? Edro faces, é um poliedro com 6 faces regulares, são 6 faces na forma de quadrado, tudo bem? E aí, o que você tem que saber calcular aqui no cubo? Vamos lá. Segmentos, área e volume. Bom, o cubo ele tem todas as arestas com o mesmo comprimento. Então, por exemplo, todas essas arestas aqui, elas valem A, tá? Cálculo da diagonal. Tem que saber calcular aqui essa diagonal. Tudo bem? Quanto que vale essa diagonal do cubo? Vamos colocar aqui, eu vou chamar ela de Dzão. Nós falamos na aula de ontem sobre a diagonal ali de um quadrado, né? Lembra? Ela lá do raiz de 2, ali na trigonometria. Aqui, pessoal, essa diagonal, ela vale aresta raiz de 3, a diagonal do cubo, tudo bem? Outro resultado que também você tem que saber calcular aqui é o valor da área. A área total, pessoal, das faces ali do cubo é dado por 6 ao quadrado. 6 porque são 6 faces, a ao quadrado porque cada face ali tem área ao quadrado. E o volume de um cubo é dado pela aresta ao cubo, tá? Então essas 3 informações são informações importantes que você tem que conhecer ali para o cubo. Vamos relembrar ali como é que fica isso para o paralelepípedo. Paralelepípedo. E aí esse paralelepípedo, também chamado aqui paralelepípedo reto, retângulo principalmente, né? Eles cobram esse tipo aqui, reto, retângulo. Ele é aquela forma espacial parecida com a caixinha de sapato, né? Então, você pode pensar ali num cubo mais esticado, beleza? Então, o paralelepípedo reto, retângulo, ele tem esse formato aqui.
e aí tem um determinado comprimento, que a gente vai chamar de A, uma largura ali de B, uma altura de C. Então, nós vamos ter aqui o paralelepípedo. Então, tá aqui, tá bom? O comprimento aqui vale A, largura B, altura C, tá? E nesse paralelepípedo, pessoal, nós vamos calcular ali também a diagonal. A diagonal, você tem que saber calcular ela, tá? Então, bora. Como que funciona aqui no paralelepípedo? Essa diagonal vai dar quanto, pessoal? Raiz de A ao quadrado mais B quadrado mais C quadrado, beleza? A área total dele, pessoal, observe, essa área aqui de baixo, que seria tipo A vezes B, tá vendo, ó? Ela também aparece ali em cima, então esse A vezes B aparece duas vezes, 2AB. Nós temos aqui, por exemplo, essa área na lateral seria BC, então nós temos o 2BC. Temos também essa parte aqui da frente, que seria a mesma da lá de trás, então nós temos ali 2AC. Observe que esse 2 é um fator comum, nós podemos colocar ele em evidência. Então, AB, BC, AC. Essa aqui é a área total de um paralelepípedo reto-retângulo e o volume é dado pela área da base vezes a altura. A área da base é AB, a altura C. Tudo bem? Se aparecer algum outro sólido, né, que seja um prisma, mas diferente desse, tá? Não esqueça, vou desenhar aqui um outro. Imagine, por exemplo, que apareça um prisma chamado hexagonal. Prisma hexagonal é aquele prisma em que as bases elas são hexagonais. Então, por exemplo, imagine que apareça um prisma com essa característica aqui, tá? Então, aparecendo um prisma, pessoal, certo? Que não seja ali o cubo ou o paralelepípedo, porque o cubo e o paralelepípedo, reto-retângulo são os mais importantes ali, tá? Se aparecer um outro tipo, o que você vai fazer para calcular aqui o volume? O volume dele você vai pegar a área da base e multiplicar pela altura, tá? Então, o volume dele vai ser a área da base vezes a altura, tá? E essa relação aqui é uma relação válida para qualquer prisma, tá? Qualquer prisma tem essa característica aí do volume poder ser calculado dessa maneira. Tudo bem? Área da base vezes a altura. E como é que eu calculo aqui, pessoal, a área total dele? Veja, na área total você vai fazer o seguinte. Lembre-se que todo prisma ele tem duas bases aqui congruentes e situadas em planos paralelos. Então, essa base de cima e de baixo, ó, elas têm exatamente o mesmo valor. Então, para calcular a área aqui do prisma, você vai pegar essa área da base e multiplicar por 2, duas vezes a área da base, e vai adicionar a área que está em volta dele. Essa área que está em volta dele é chamada de área lateral. Beleza? Tudo bem? Bom, então esses aqui são os prismas. O que mais que você tem que conhecer aqui, ó, na geometria espacial para essa sua prova? Vamos colocar aqui. Além dos prismas, é importantíssimo que você conheça aí as pirâmides. Então vamos lá, olha aqui para mim agora, ó. Na pirâmide, nós vamos ter uma base poligonal, e aí tem uma pontinha lá em cima, ou lá embaixo. Então tem uma pontinha lá em cima ou lá embaixo. Então, diferentemente do prisma que tem ali as duas bases, né, congruentes, situadas em planos paralelos, a pirâmide é uma base só. E aí eu tenho um pontinho lá em cima ou lá embaixo, tá bom? Então, vamos lá, vamos desenhar agora aqui a pirâmide, então. Bora. Então, vamos colocar aqui. Pirâmide. Então, nas pirâmides, pessoal, o que nós vamos ter aqui? Uma base poligonal. Então, vai ter um polígono aqui. E lá em cima, nós vamos ter um pontinho. Beleza? E esse pontinho que aparece aqui em cima é chamado de vértice. Tá bom? Das pirâmides, né, a base dela pode ser triangular, pode ser quadrangular, pode ser hexagonal, enfim. Nessas pirâmides, é importante que você reconheça aqui alguns elementos. E quais são esses elementos aqui interessantes? Olha só. Aqui na parte lateral, nós temos a aresta lateral,
Vou colocando aqui AL. Nós temos aqui a aresta da base e tem um segmento, pessoal, que ele acaba sendo aqui a altura de uma face lateral. Vou colocar aqui de verdinho, ó. A altura de uma face lateral, nessas pirâmides regulares, é chamado de apótema. Então, se a questão falar do apótema da pirâmide, você vai lembrar aí que o apótema corresponde à altura de uma face lateral. É isso mesmo, a altura de uma face lateral. E o tipo de pirâmide que acaba sendo mais abordado aí, pessoal, é uma pirâmide regular de base quadrada, tá? Então, é o caso especial que nós vamos escrever aqui, é uma pirâmide regular de base quadrada. Uma pirâmide regular de base quadrada. Porque essa pirâmide aqui, inclusive, apareceu aqui agora na prova de 2020, tá? Na última prova ela apareceu. E aí, olha só, como é que funciona essa pirâmide? Aqui embaixo, por mais que pareça ser um retângulo, tá, pessoal? É um quadrado, porque não tem como você desenhar uma figura tridimensional num plano bidimensional. E lá em cima tem um pontinho, beleza? E lá em cima tem um pontinho. Então essa pirâmide acabou caindo aí na última prova, certo? E aí você tinha que saber calcular para resolver ali a questão segmento e volume, tá bom? Então vamos lá. Importante você saber o seguinte, ó. Se aqui é um quadrado, então esse lado aqui ele tem o mesmo valor que esse lado de cá. Tudo bem? Esses lados, eles são iguais. Aí, aqui na lateral, nós temos a aresta lateral. Em determinado momento, ele pedia para você calcular o apótema dessa pirâmide. Pessoal, quem é o apótema dessa pirâmide? Apótema da pirâmide, ó, é a altura da face lateral. Então, esse segmento que eu destaquei bem em verde aí, ó, caindo aqui embaixo, formando 90 graus, ele é o apótema da pirâmide. E esse apótema, como que a gente faz para calcular ele, pessoal? E aí, importante que você lembre disso, tá? Eu vou chamar ele aqui de AP. Problemas envolvendo distâncias, você vai aplicar ali o teorema de Pitágoras. Então, pegue esse triângulo aqui, ó, vou colocar uma outra cor, ó, pegue esse outro triângulo de cá, e aplique nele o teorema de Pitágoras, tá bom? Que aí você vai conseguir encontrar o apótema dessa pirâmide, tá bom? Então, por Pitágoras, você vai ter o seguinte, ó, o quadrado desse apótema mais o quadrado da metade do lado que está ali embaixo, tudo bem? Então, o lado que está ali embaixo é A, então você vai escrever aqui, ó, A sobre 2, tá bom? E aí, isso vai dar o quadrado da aresta lateral. Então é importante você lembrar desse Pitágoras. Num outro item, também pedia para você encontrar a altura dessa pirâmide. Você tinha que saber encontrar a altura dessa pirâmide. Eu vou colocar aqui, ó. Para achar a altura dessa pirâmide, você vai pegar esse segmento em azul, esse, e aplicar Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, ó, em azul que eu estou destacando. Tá bom? Nesse outro triângulo retângulo. Então, como é que fica agora o Pitágoras aqui, pessoal? Tem a altura, tá certo? A altura aqui. Lá embaixo, perceba que é a metade do lado, é a metade da aresta. E a hipotenusa desse triângulo retângulo destacado em azul é o apótema, tá bom? É o apótema dele. Então, vamos lá. Aplicando o teorema de Pitágoras aqui, o que a gente vai ter? O quadrado desse apótema, ele vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é o A sobre 2, o outro cateto é o H. Então, esses dois teoremas de Pitágoras que foram aplicados aí, pessoal, eles são, de fato, bem comuns de aparecerem nas pirâmides, tá? Bem comuns mesmo, tudo bem? Então, você aplicar o Pitágoras num triângulo retângulo ali, mas no cantinho, na lateral, tá certo? Mexendo ali com a parte da aresta da base, o apótema da pirâmide, escreva aí, tá? Escreva aí, tá bom? Olha só, larga o lanchinho aí agora, beleza? Ah, eu tô tomando todinho. Calma, bota o todinho aí de lado. Escreva, essa altura da face lateral é chamada de apótema da pirâmide.
Aldo, eu tinha ouvido falar ali sobre o apótema da base. Olha só, o apótema da base é esse A sobre 2 que apareceu bem aqui. É do centro até ali o lado, tudo bem? Esse é o apótema da base. O apótema da pirâmide é a altura da face lateral. É esse AP que nós escrevemos ali. Tudo bem? E você também tinha que, nessa questão, acabar calculando ali o volume dela. Pessoal, como que a gente faz para calcular ali o volume de uma pirâmide? Então, anota aí, ó. O volume da pirâmide é sempre 1/3 do volume do prisma. E o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Portanto, o volume da pirâmide vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Beleza? 1/3 da área da base vezes a altura. Esse vai ser o volume da pirâmide. É 1/3 do volume do prisma. Tá? E por fim, pessoal, qual é o outro sólido, né, que pode acabar aparecendo aqui para vocês? Por fim, nós temos aqui os troncos, tá bom? Tronco de pirâmide. O que seria o tronco de pirâmide? Pessoal, imagine que você tenha uma pirâmide, tá certo? Imagine que você tenha aqui uma pirâmide, tá? E aí, essa pirâmide aqui, olha só. Vou desenhar aqui primeiro a pirâmide. Aldo, eu não sei desenhar, não. Gente, beleza, mas tenta fazer pelo menos um esboço ali da figura, porque isso te ajuda bastante na resolução da questão, tá? Então, tenta desenhar aí, pega uma folhinha, tenta fazer esse desenho da pirâmide. Olha só, uma dica é você desenhar a base ali um pouco inclinada, mesmo que ela seja ali um quadrado, desenha inclinada, parecendo com um paralelogramo, tá? Desenho parecido com um paralelogramo. Aí você pega um ponto lá em cima. Na hora que você puxar desse ponto lá em cima até lá embaixo, você vai conseguir formar ali a pirâmide, tá? Precisa desenhar a pirâmide perfeita não, tá bom? Mas é legal que você saiba fazer ali um esboço dessa pirâmide para poder visualizar os triângulos retângulos, para poder visualizar o cálculo de algum segmento ali que está sendo pedido. Então, bora? Vamos desenhar aquela? Pega lá, ó, lá de cima, puxa até aqui embaixo, tá bom? Beleza? Quando você faz isso, você tem a pirâmide, tá certo? Na hora que você faz um corte nela, e um corte, pessoal, também é chamado aqui de secção, tá? Na hora que você secciona aqui a pirâmide, na hora que você faz um corte aqui nela, você acaba obtendo uma pirâmide pequenininha que é semelhante à pirâmide grandona, tá? Então, olha só, tem uma pirâmide pequenininha aqui, eu vou acabar destacando ela, ó, aqui com azul clarinho, tá vendo? Essa pirâmide pequenininha. E essa pirâmide pequenininha, ela é semelhante à pirâmide grandona. Então é importante que você saiba que existem relações que você pode fazer entre a pequena e a grande. Que tipo de relações são essas? Relações de semelhança. Então você pode pegar aqui, ó, essa altura da pequena e comparar, por exemplo, com a altura da grandona. Tá bom? Beleza? Ó, essas relações todas que eu mostrei aqui, tá bom? Relações das pirâmides, você vai encontrar também no nosso flashcard, tá bom? Você que comprar o nosso curso vai receber os cartõezinhos de memória e lá neles vocês vão ter essas relações, diagonal do cubo, né? Diagonal do paralelepípedo, o volume dele. Então isso você vai ter ali nos cartõezinhos de memória, tá bom? Para quem adquiriu o nosso curso aí. Então voltando, ó. Dá para a gente fazer a comparação dessas alturas aí, por exemplo, com as arestas. Imagine que essa aresta aqui tem um valor Lzinho e essa aresta tem um valor Lzão. Então, você pode falar que a razão entre essas alturas, da pirâmide maior e da menor, vai acabar sendo igual à razão entre essas arestas aqui das bases. Tá bom? Veja, dá para fazer também a relação entre esses segmentos e as áreas. Então, é possível também você, por exemplo, relacionar esses segmentos. Olha que interessante, dá para relacionar com as áreas aqui das figuras. Tá vendo que eu estou destacando aqui em amarelinho? Ó, dá para você relacionar com as áreas. Então, você pode fazer o seguinte, vou colocar uma outra cor. Imagine que essa área aqui de baixo seja Bzão, tá? Bzão é a área que está ali embaixo. Imagine que essa área dessa base pequenininha seja Bzinho. Tá bom. Então, é possível você comparar
a razão das alturas ou das arestas com essa razão entre área de bases, Bzão e Bzinho. Dá para fazer sim. Só que atenção, pessoal, se a questão te der esses elementos, você não pode esquecer de elevar a razão entre essas alturas ao quadrado. Beleza? Você não pode esquecer de elevar a razão entre as alturas ao quadrado, tá? E também é possível, por fim, você comparar com o volume da pequena e o volume da grandona. Então, esse Vzinho é o volume da pirâmide pequenininha e Vzão é o volume da pirâmide grande. É possível você fazer a razão entre essas alturas e comparar com a razão entre os volumes. Mas se você fizer isso, não esqueça de elevar a razão entre as alturas ao cubo, porque você vai comparar agora segmento com volume. Segmento com volume, pessoal, você tem que pegar a razão entre os segmentos e elevar ao cubo. Então, ó, veja lá, olhe na sua figurinha. Se você tiver relação entre segmento e segmento, ok, é um comparado ali com o outro, né? Segmento com área, você tem que elevar os segmentos ali, ó, ao quadrado. Segmento com volume, você tem que elevar a razão dos segmentos ali ao cubo. E como calcular então, Aldo, esse pedaço aqui de baixo, que esse pedaço aqui de baixo, ó, ele é o tronco. Então vamos lá. Vamos calcular agora aqui, de fato, o pedaço aqui de baixo, que é o tronco. Tudo bem? Ele tem uma determinada altura aqui, que eu vou chamar assim, Hzinho de T. Pessoal, esse tronco você vai ter duas formas para você calcular o volume dele. Tudo bem? Já teve questão que ele colocava, né, uma parte de baixo de um navio, você calcular ali, e aquilo tinha um formato de um tronco. Só que ele dava as dimensões das duas pirâmides. Então, galera, se a questão fornecer as dimensões das pirâmides, você pode simplesmente calcular o volume da pirâmide maior e retirar o volume da pequenininha. Então, teve uma questão que ele já dava as informações para você calcular o volume das duas pirâmides, fazendo esse esqueminha de 1/3 da área da base vezes a altura. Tudo bem? Agora, teve outra questão que, no entanto, você não tinha as informações da pirâmide grandona, a pirâmide pequena, você só tinha informações do tronco. Aí, atenção, pessoal, também dá para você calcular o volume dele, tá? É só você fazer o seguinte, você vai pegar a altura dele e dividir por 3, a altura do tronco e dividir por 3, vai multiplicar isso pela área da base maior, área da base menor, mais a raiz quadrada do produto dessas áreas. Então, se você fizer isso daqui, ok, você vai conseguir calcular ali o volume do tronco. Beleza? Para quem está chegando aí agora, mostrando aqui novamente o nosso material, guia completo aqui para o PAS. Pessoal, isso daqui, se você adquirir o nosso curso, você receberá isso daqui em casa. Então, assim, o curso online, resoluções de prova, tem ali, mas você vai ter um material aqui de apoio físico, tudo bem? Que você vai receber. Não é aquele PDF que você vai fazer um download ali, não. Beleza? Você recebe esse material físico, ele é colorido. E aqui, o que nós temos aqui nesse material? Nós temos aqui as provas. Além dela, você tem cada item, né, discriminado ali por seu conteúdo, pela sua relevância, a sua incidência. Esse item é mais difícil, ele é mais fácil, o que ele está abordando. Além disso, você tem estatística ali das outras questões que apareceram, tá bom? E você consegue a resolução de tudo isso no nosso curso, tá? Eu vou chamar então agora aqui o nosso querido mestre, professor Henrique de Faria. Professor, vem para cá, vem aqui. Então você dê agora aqui o lugar para ele. Fala, gente, já assumi aqui o microfone, a canetinha aqui, e agora eu vou comentar com vocês também um outro tema super recorrente nas provas do PAS primeira etapa, que é a parte de função quadrática, tá? A chamada função do segundo grau. Isso é um assunto que você tem que dominar. Se você pegar a prova de 2020,
Tem uma questão lá de função quadrática, que ele coloca um arco de uma igreja. Se você pegar a prova de 2019, vai ter uma função que ele fala de inequações do segundo grau, né? De uma questão da população indígena. Se você voltar também na prova de 2018, você também vai ver uma questão de função quadrática. Então, assim, é um assunto que realmente você tem que chegar nessa prova dominando, beleza? Então, eu vou comentar aqui com vocês os principais tópicos para que você chegue lá tranquilo. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Então, vamos fazer aqui um resuminho sobre função quadrática. Então vamos lá. Vai vendo dessas coisas que eu estou colocando, o que você lembra? Primeira coisa que você tem que entender é que a função quadrática, a lei dela é desse tipo aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a não pode ser zero, né? Se o a for zero, você não tem função quadrática, tá certo? Meu zero ficou parecendo um U aqui. Deixa eu arrumar. Opa! Deixa eu arrumar esse trem aqui. Beleza. Tudo bem? O B e o C podem ser zero tranquilamente. Como é que você acha os zeros da função? Os zeros da função, você pega essa função igual a zero. Quando se fala, queridos, em zero da função, nós estamos procurando os valores de x que fazem essa conta dar zero. E aí, de maneira bem geral mesmo, você vai fazer isso daqui usando a fórmula de Bhaskara, né? Menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Fique atento na seguinte coisa. O fato desse delta aí, ele já dá uma influência tanto no gráfico quanto nas raízes, né? As raízes elas estão marcadas no gráfico, a gente vai ver daqui a pouquinho. Quando eu tenho um delta positivo, sinal de que eu tenho duas raízes reais, vou botar aqui abreviado, tá, gente? Duas raízes reais distintas, diferentes, né? Quando eu tenho um delta igual a zero, eu tenho duas raízes reais, só que eu tenho raízes iguais, né? Observa, porque aqui está a raiz do delta, né? Se eu tenho um número positivo, eu vou somar e subtrair esse número. Se eu tenho um número negativo, né? Se esse delta aqui dá zero, sinal que vai ficar a raiz de zero. E a raiz de zero, se você somar ou subtrair, não vai alterar em nada. E caso você tenha um delta negativo, sinal de que você não possui raiz real. Tá legal? Bom, a quarta coisa que eu quero comentar com vocês de função quadrática, que é importante que você saiba, é a questão do seu gráfico. Você tem uma parábola, ela pode ter a concavidade voltada para baixo, como na questão do PAS de 2020, ele falava de uma concavidade voltada para baixo, era um formato de uma igreja e tal. Bom, e você também pode ter uma função do segundo grau, cujo gráfico é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Tá legal? O que é importante destacar nesse gráfico? Primeiro, o seguinte, os lugares onde esse gráfico toca o eixo x, eles são as raízes, né? Então aqui eu tenho duas raízes, aqui no outro eu também tenho duas raízes. A concavidade, né? A primeira parábola que eu fiz tem a concavidade voltada para baixo, a segunda tem a concavidade para cima. Quem determina isso, meus queridos, quem determina isso é o A. Se esse A for negativo, eu tenho a concavidade voltada para baixo. Opa! Se esse A for um número positivo, eu tenho a concavidade voltada para cima.
Então, o A determina isso. Legal. Depois vamos falar aqui de um ponto importantíssimo, que é esse aqui, o vértice. Eu tenho o vértice daquela parábola ali, eu tenho o vértice dessa parábola aqui. Pessoal, pelo vértice passa o que a gente chama de eixo de simetria. O que é esse eixo de simetria? Essa perninha aqui da parábola, essa que está antes do vértice, é como se fosse um espelho dessa daqui. O eixo de simetria, ele funciona como uma espécie de espelho, tá legal? Ah, e qual que é o efeito disso, Henricão? Qual que é o efeito disso? O efeito disso é o seguinte: se você pegar valores de x, vou chamar isso daqui de, sei lá, x2, esse aqui de x1. Se você pegar valores de x que estão à mesma distância do eixo de simetria, eles vão possuir o mesmo y. O y desse x2 e desse x1 que eu fiz aí na figura é o mesmo, porque eles estão à mesma distância do chamado eixo de simetria. Beleza? E aí, olha que coisa interessante. O vértice, ele é... Opa, peguei a cor errada. Eu gosto de deixar o negócio organizadinho. O vértice, você tem que achar o x do vértice e o y do vértice, né? Todo ponto, ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. O x do vértice, ele é menos b sobre 2a. Antes de eu passar para o y do vértice, vou te dar um macetezinho. Olha o macetezinho legal do x do vértice. O x do vértice pode ser encontrado também fazendo a média aritmética das raízes. Se você fizer a média aritmética das raízes, você também chega no x do vértice. O y do vértice, ele é igual a menos delta sobre 4a. Você também pode, aqui um macetezinho, não precisa decorar essa forma. Você também pode calcular a função do x do vértice. Se você achar o x do vértice, eu soube a fórmula do x do vértice, legal. Então você acha o x do vértice, substitui na lei da função e acha o y do vértice. Sem ter que ficar naquele negócio, vou decorar aqui as fórmulas e tal. É óbvio que saber as fórmulas e tal te dá uma agilidade, faz você andar mais rápido na hora de resolver as questões. Tudo bem? E para a gente fazer aqui de alguma maneira uma visão geral das funções, vamos dar uma olhada como é que são as parábolas quando eu tenho um delta positivo, ou quando eu tenho um delta negativo, ou um A. Depois, se eu tenho um delta, agora sim o delta positivo, um delta igual a 0 e um delta negativo, né? Vamos ver como é que ficaria isso daí, para cada parábolazinha dessa. Olha, se o A for positivo e o delta também for positivo, eu tenho uma parábola que ela vai tocar o eixo x em 2 lugares, em 2 lugares, e ela tem a concavidade voltada para cima. Se eu tiver o delta positivo e o A negativo, ela toca o eixo x em 2 lugares, olha aí que legal, mas tem a concavidade voltada para baixo. O delta, ele... Dá uma olhadinha aqui em mim. O delta, ele está ligado a quantas vezes a parábola vai tocar o eixo x. Tá legal? Então, quem vai mexer com a concavidade é o A. Então, fica atento nisso. O A, concavidade, o delta,
quantas vezes a parábola vai tocar ou não o eixo x. Vamos voltar aqui para as nossas anotações. Dá uma olhada. Quando o delta é zero e o A é positivo, aí ela faz assim, ó. Ela vai tocar só em um ponto e a concavidade é voltada para cima. Quando o A é negativo, ela também só vai tocar em um ponto, que eu vou ter que dar uma ajustada, né? Mas a concavidade é voltada para baixo. E já quando o delta é negativo, como eu não tenho raiz real, ela não vai tocar o eixo x. Então ela fica com a concavidade voltada para cima, desse jeito, e aqui ela ficaria com a concavidade voltada para baixo. Tudo bem? Então, isso daqui são as 6 possibilidades que existem para uma função quadrática. E para a gente finalizar o que você precisa saber aqui da função quadrática, eu vou falar um pouquinho com vocês de estudo do sinal. Quando a gente fala em estudo do sinal, a gente está falando no sinal do y. Então, por exemplo, nesse caso, como é que ficariam os sinais dessa parábola? Quando a gente fala em como é que ficaria o sinal, eu quero saber o seguinte: o y é positivo ou negativo para qual valor de x? Se você pega um x antes desse zero da função, observa, ó, os y's dele vão estar aqui em cima. Então, ela é uma função positiva se o x estiver antes do zero da função. Agora, se você pega um x entre as duas raízes, aqui, ó, olha onde é que vai estar o y dele. Vai estar lá embaixo, tá vendo? Então, nesse caso, a função aqui vai ser negativa, caso você tenha um valor de x que está entre as duas raízes. E a função vai ser positiva, se você tiver um x maior do que a segunda raiz. Tudo bem? Observa, sempre tem gente que me pergunta assim: poxa, Henricão, eu não entendo de onde veio esse mais e esse menos. Vou te mostrar. Ó, se você pega esse x aqui, vou chamar ele de x1. Cadê o y dele? Pois você tem que ir até a parábola. Ah, tá aqui o ponto da parábola. Legal. Imagina que tem aqui o eixo y. Não importa onde ele vai estar, tá legal? Mas se esse ponto está ali, abaixo do eixo x, com certeza esse y1 aqui, ele é negativo. Tá vendo? Se você pega esse x aqui, cadê o y dele? Está aqui para cima, ó, porque o ponto está aqui em cima. Aí esse cara aqui seria um y2 que com certeza é positivo. Tudo bem? Então, como é que você resolve uma inequação do segundo grau? Como resolver uma inequação do segundo grau? É simples. Basta você, em primeiro lugar, primeiro passo, fazer o estudo do sinal, que é isso que eu acabei de te ensinar. Ah, como é que é o estudo do sinal, Henricão? Você faz um esboço da parábola. Para fazer esse esboço, basta você descobrir as raízes. Aí você vai ver em qual desses 6 casos, me bota aqui na divisão, aqui, eu quero aparecer junto com o desenho. Isso. Você vai ver aqui, ó, é aqui. Você vai ver aqui em qual dos 6 casos ela se encaixa, você vai achar as raízes, vai ver em qual dos 6 casos ela se encaixa, e aí você vai fazer esse esboço que eu fiz ali no 7. Fez esse esboço? Simples. Aí você vai, no segundo passo, ó, marcar a solução. Marcar a solução. Ah, ele quer positivo? Então, marca lá no gráfico aonde que é positivo. Tudo bem? Dessa forma, você resolve qualquer inequação do segundo grau. Pessoal, sobre função do segundo grau,
Basta dominar esses temas aqui que eu coloquei para vocês, esses 8 assuntos, já é suficiente para você gabaritar qualquer item. Vou encerrar aqui minha participação com vocês nessa live, sem antes reforçar como está bonito esse material, como está bonito o curso que a gente preparou para vocês, tá? Todas as questões de matemática do PAS, desde 2006 até 2020. Você vai fazer e vai preencher nesse caderno. Você não vai ficar naquele AD desamparado. O objetivo aqui é pegar todos vocês que quando alguém pergunta assim, qual é a matéria que você tem mais dificuldade? É matemática. Eu quero acabar com isso. Você vai chegar no PAS transformando a matemática num ponto forte seu. Mas, Henricão, eu acho que não dá tempo, está muito em cima, falta um mês para a prova. Dá perfeitamente para você fazer um estudo de um mês só baseado em resolução de exercício, em dica, em coisas, em macetes para você memorizar o máximo de fórmulas. Isso vai fazer a sua nota dar um salto. Não tenha dúvida disso. Vai depender apenas de você separar um tempo na sua agenda nesse um mês, dar aquele famoso sprint final, é aquele último gás, aquela última energia para você conseguir essa nota que você tanto quer. Mas depende de você. Eu estou te falando que a gente montou algo que vai fazer você chegar lá. Tá legal? E dá tempo e tá perfeitamente assim possível de chegar nessa excelente nota em matemática no PAS 1. E vai fazer toda a diferença. Tirar uma boa nota em matemática significa acertar as questões que as pessoas estão errando. Vai em qualquer sala, pode ir em qualquer sala de aula, pergunta qual é a matéria que as pessoas têm mais dificuldade. Elas vão levantar física, química e matemática. Na maioria das salas, a principal vai ser matemática. Ou seja, você vai acertar as questões que as pessoas não vão nem fazer ou vão pular e tal. Então, sua nota vai dar um salto. Você vai sair daquele desempenho mediano para um desempenho de topo. Tá bom? E eu acho que tá tudo aí pronto. Só falta você entrar aqui, vai lá no nosso perfil, entra no nosso site, se informa, tá? Conversa com a gente, às vezes manda uma mensagem lá no privado, a gente tem o maior prazer em ajudar vocês. Eu vou encerrando por aqui, pessoal. Um grande beijo. Tchau, até a próxima.